Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil. Estamos aí nesta quinta-feira, 20 de janeiro de 2021, tratando das notícias da região sul do país. Vamos falar com o companheiro Emanuel Lobo, lá no Paraná, vai dar as notícias aí, greve dos professores prestes. Mas antes, recadinho, se você não está ligado ainda na nossa programação, se membro da TV, programação. Bom, vamos falar do sistema da vamos já começar, vamos pegar como base a coronavírus. Nesse momento, o Paraná, sempre segundo os dados oficiais. Pouco que a gente tem para dar uma posição mais profunda, mas é o que tem, está disponível. Eu peço para o doutor Emanuel apresentar. Boa tarde, Emanuel. Bom, boa tarde, Rafael e companheiros da Causa Operária TV que estão nos acompanhando. Como a gente tem denunciado sistematicamente, o Paraná está se aproximando aí dos 10 mil mortos por coronavírus, segundo dados do boletim da Secretaria de Saúde do dia de ontem, dia 27, quarta-feira. No entanto, como a gente tem denunciado sempre, o governo, como uma manobra para ocultar a verdadeira realidade aí da pandemia, separou, na maneira de apresentar os dados, o governo separa o número de mortos diretamente por coronavírus dos mortos por síndrome respiratória aguda grave por coronavírus. Ou seja, pessoas que tiveram complicações, tem síndrome respiratória aguda grave e por complicações de terem pego coronavírus vieram a falecer. Ou seja, que morreram também por coronavírus. E esse número de pessoas não é um número menor, é um número muito próximo do número de mortos diretamente por coronavírus. Então, na semana passada, fazendo essa conta, a gente chegava em torno de 17 mil mortos, E nesse momento nós estamos nos aproximando, então, no Paraná dos 20 mil mortos, e não dos 10 mil como quer o governo do estado, Isso é importante destacar e denunciar, porque nós estamos num momento, Rafael, em que o governo, apesar de toda essa situação, ele quer a volta das aulas presenciais, coisa que nós vamos, assunto que nós vamos abordar aqui no programa de hoje e que está relacionado, com a política do governo de conjunto, que é um governo que procurou fazer demagogia com a questão da ciência também, o governo do Paraná é um pouco peculiar, porque ele é um governo bolsonarista. O Ratinho Júnior, é um dos governadores aí bem próximos do Bolsonaro. No entanto, ele também faz demagogia com a questão do governador científico. Então, seria um híbrido ali entre o Bolsonaro e o João Dória, E nesse sentido, ele tem feito a propaganda aí que o Paraná investiu, combateu a pandemia, enfim, mas quando a gente vai ver os dados mesmo, não passa de propaganda, A mais recente, inclusive, é a questão que o governo teria investido aí 6 milhões para a volta às aulas. No entanto, esses recursos aí são do fundo rotativo, que são utilizados para pequenas reformas nas escolas, questão elétrica, hidráulica, enfim. E, na verdade, nesse momento o governo está usando esse dinheiro, obrigou as escolas a usar esse dinheiro para comprar máscara, álcool gel, termômetro, luva, enfim, a escola que já é toda quebrada, toda maltratada, ainda vai ficar sem esses recursos básicos aí de investimentos rápidos, para reformas, para emergências, sob o argumento de preparar as escolas para o combate à pandemia. Obviamente que isso não vai funcionar, as escolas não têm estrutura nenhuma para receber os estudantes, E aí o governo ele alega a desculpa de que não seriam todos os estudantes no primeiro momento, seria o ensino híbrido, ou seja, uma parte dos estudantes continuaria em casa assistindo aula à distância e outra parte iria para a aula presencial, É uma maneira disfarçada de defender a volta às aulas integral, E que o governo tem tentado aí
durante todo o momento. E isso acontece no momento em que o Estado não está tendo sucesso no combate à pandemia. Pelo contrário, como a gente mostrou aqui os gráficos na semana passada, a gente tem curvas aí que continuam aumentando. Nós estamos, desde que a pandemia se iniciou em março do ano passado, nós estamos num momento dos piores. Nós não estamos num momento em que a pandemia está sendo superada. Pelo contrário, nós estamos vivendo o que vários especialistas aí chamam de segunda onda, né? Ou seja, de um grande número de contágio, que mostra que justamente que o governo não está tendo sucesso em combater a pandemia. E aí a proposta do governo que foi implementada, né, e que vale até o dia 31, pelo menos, né, foi renovada até o dia 31, é o tal do toque de recolher. Então, às 10 horas, às 22 horas da noite, Rafael, em Curitiba e no Paraná, o comércio obrigatoriamente fecha. Né, e ele não fecha de qualquer jeito, ele fecha através da intimidação direta da polícia militar, da guarda municipal e tal, que vão até o centro da cidade, né, com uma série de viaturas e tal, e passam fechando os comércios. Né. A partir das 11 horas você não pode mais ficar na rua também. Só as pessoas que são aí profissionais da repressão, policiais e tal, guardas municipais e trabalhadores da saúde podem transitar entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã. Então, o governo que não fez nada para combater a pandemia, na verdade, usa a pandemia como pretexto para combater a população, né? Para intimidar a população e fazer essa propaganda de que o problema da contaminação, o problema da pandemia não seriam as aglomerações dentro das fábricas, dentro dos locais de trabalho, dentro do transporte coletivo, mas sim aquela pequena aglomeração nos bares, no comércio, né, que é uma farsa total, porque na verdade se há alguma aglomeração no centro da cidade ao ar livre, é muito menor do que o que há todo dia, né, nas estações tubo, nos terminais urbanos aí da capital e da região metropolitana. Então, primeiro é preciso destacar que esses dados continuam aumentando rapidamente, né, por omissão direta da política genocida do Ratinho Júnior. Tá certo. Bem, deixa eu já pedir para você então mais informações ainda relacionado à situação da administração, né, municipal com relação ao problema da pandemia. Outras restrições aí que estão sendo impostas, apesar, né, de iniciativas aí que podem colocar em risco a população se isso daí não for acompanhado, né? Nós temos aí o anúncio de que Curitiba vai reabrir comércios e cinema, né? Ainda que você tenha colocado aí que vai reabrir por um período do dia, né, limitado. Além de liberar aí parques infantis, apesar, né, do número de pessoas em UTIs não ter caído. Como é que fica isso daí? Porque abriu ou fechou? Qual que é o plano? Então, é bastante contraditório, né? Porque, como eu falei, o toque de recolher ele foi aprovado, foi renovado, né, até o dia 31 de janeiro. E, por outro lado, isso pelo governo do estado, né? Ratinho Júnior. Por outro lado, a prefeitura do Rafael Greca, ela fez esse movimento contrário, né, de reabertura parcial aí do comércio. Então, no final das contas, não faz sentido nenhum, porque, por um lado, né, com o aumento dos casos, do número de mortes, alguns falam que é preciso reprimir mais, restringir mais, né, e por parte da prefeitura, né, às vezes acontece o contrário. A prefeitura que em outro momento fechou o comércio, né, e culpou inclusive o comércio pelo contágio, né, a mesma prefeitura que reduziu o número de ônibus, agora ela está reabrindo. Então é um abre e fecha, que na verdade é um zigue-zague que procura mascarar, no final das contas, a política muito semelhante do Ratinho Júnior e do Rafael Greca, que mostrar algum serviço, procurar dizer que está fazendo alguma coisa, né, quando na verdade isso daí é tudo jogo de cena, porque não muda nada. Você, por exemplo, das 23 horas da noite até as 5 horas da manhã, teria muito contágio de coronavírus. Você tem que bater nas pessoas para elas não ficarem na rua, né? Você tem que restringir o direito das pessoas de ir e vir. Mas e das 5 da manhã às 11 da noite?
Então o coronavírus não circula, pelo contrário, das 5 da manhã às 11 da noite é onde o coronavírus mais circula, né, no transporte coletivo e tal. Então, na verdade, é muito contraditória. A gente chegou a comentar no ano passado que em certa altura até a Gazeta do Povo, que é o principal veículo da imprensa burguesa, chegou a ridicularizar, né, a postura do governo do estado e da prefeitura de ficar num abre e fecha sem sentido, né? Não tem uma falta de coerência, inclusive, parece, entre os próprios setores aí da direita golpista, né? E, na verdade, como eu falei, não tem nenhuma implicação efetiva no combate à pandemia, dado que a grande questão, o grande problema da pandemia é a aglomeração, né? O principal vetor do coronavírus são os transportes coletivos, são os grandes locais de trabalho, as fábricas e tal. Então, se isso não for enfrentado de nenhuma forma, como não foi até então, obviamente que não tem como resolver o problema da pandemia. Os casos só vão continuar aumentando, né? Agora, diante dessa situação, tem uma medida aqui que ajuda a piorar a situação da população, né? Tá anotado aqui o despejo de 400 famílias do Tatuquara. O que é isso daí? Como é que isso coloca para essa população? Isso aí deve dar mais ou menos o que? Umas 1.600 pessoas, mais ou menos, né? 400 famílias. Como estão sendo afetados? Onde que fica o Tatuquara? Bom, o Tatuquara é uma região periférica de Curitiba, né, que é fruto aí do fato de não ter moradia para a população, né, empurra uma boa parte da população para as periferias mais distantes, né. Então, o caso, por exemplo, do SIC, da Cidade Industrial de Curitiba, que é o bairro mais populoso e tal, enfrenta uma série de situações nesse sentido, né, de ocupações. Então, ano passado, né, o governo Ratinho, no final do ano ali, despejou 300 famílias de uma outra ocupação, né? E uma parte dessas famílias foi, sem rumo nenhum, né, foi procurar outras ocupações para se reorganizar, né? Então, tem uma matéria do Plural Jornal que destaca o seguinte, né? Marcelino Lemos, de 60 anos, sem dinheiro para continuar pagando aluguel, ele e a família foram para a ocupação do Tatuquara no dia 12 de dezembro de 2020. Né, esse período aí, 12 de dezembro, foi mais ou menos a época que o Ratinho despejou, né, 300 famílias numa outra ocupação, no outro extremo periférico da cidade. Bom, a matéria destaca aqui que esse senhor está desempregado, né, vende bala, doce e pano de prato no sinaleiro. Ou seja, uma situação impossível aí de se sustentar dentro de uma moradia, de um aluguel, numa situação regular, digamos, dentro da cidade, né? Então, o caso desse senhor é o de muitos curitibanos aí, muitas pessoas na região metropolitana que enfrentam, né, uma situação impossível de moradia, alimentação e tem que se organizar através de ocupações, né? Então, como se não bastasse essas pessoas que foram abandonadas pelo Estado, né, que não tem suporte nenhum da prefeitura nem do governo do Estado, não terem onde morar, né, o que é um direito constitucional, o governo, né, de uma forma muito humanitária, né, manda a polícia e a guarda municipal para tirar essas pessoas desses lugares, né? O judiciário, obviamente, é quem dá o suporte jurídico, aí permite os despejos, né, tira a ordem de reintegração de posse, e o governo manda o aparato de repressão para tirar essas famílias, né? Então, a matéria destaca que a decisão judicial de reintegração de posse, ela foi dada, né? Ela está sendo contestada pela Defensoria Pública, mas finalmente ela está aí na contagem regressiva para ser executada, né? Então, se isso acontecer de fato, né, como você mesmo destacou, Rafael, cerca de 1.600 pessoas seriam despejadas, removidas da ocupação do Tatuquara e ficariam sem rumo novamente, porque a prefeitura não tem nenhum plano, nenhum lugar com moradia popular para alocar essas pessoas, né? Então a prefeitura e o governo do estado, o que eles ficam fazendo ir despejando as pessoas para, como assim, uma expectativa de que a ocupação suma, de que aquelas pessoas desapareçam. Mas, bom, se você quebrar o barraco da pessoa, né, se a produção inclusive puder mostrar
a foto de como que, em que condições essas pessoas vivem, né? A prefeitura vai lá, quebra o barraco do pessoal, o governo tira as pessoas de lá, a pessoa vai fazer o quê? Vai morar embaixo da ponte? Né? Quer dizer, é um problema real, a pessoa está ali, às vezes com criança pequena, né? Que nem é o caso citado aqui na matéria, mostra, inclusive, uma postura totalmente desumana, né? Uma postura de governo ditatorial contra a população, né? Temos a foto? Temos a imagem? Então vamos para frente. Bom, se for o caso, vamos em frente e aí a produção mostra depois. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta aqui, da greve dos professores e as demissões, um último assunto, antes de um recadinho breve aqui que a gente vai dar para quem está acompanhando. Temos aqui a seguinte situação: a vacina, né? Nós estamos aí às voltas com o verdadeiro milagre da multiplicação aí das vacinas em escala nacional, e o governo do Ratinho Júnior estava aí prestes, né, a encontrar a sua própria vacina, né, a elevar o seu próprio governador aí como salvador, né? Só que a Sputnik 4 parece que não decolou. Qual que é a situação, Emanuel? Bom, aqui é interessante que é mais um dado que comprova a propaganda desses governos, né? Ontem surgiu a notícia a nível nacional de que o Butantan estava chantageando o governo federal, né, a exportar as vacinas caso o governo não comprasse um segundo lote, né? É muito parecido do que aconteceu aqui no Paraná. O governo fez a propaganda de que seria um dos primeiros a ter vacina, né? A Sputnik 5. No entanto, um lobby aí dentro do próprio, que envolveu os setores dos próprios parlamentares paranaenses, junto com os institutos aqui, né? No caso, lá em São Paulo é o Butantan, aqui é o Tecpar, né? O Instituto de Biologia Molecular do Paraná, e o Instituto Carlos Chagas, que esse último é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, no Paraná, né? Eles receberam, Rafael, 100 milhões liberados com antecedência da Assembleia Legislativa do Paraná para garantir a aquisição dessas vacinas. Fizeram toda uma manobra, mexeram no projeto de leis e diretrizes orçamentárias para poder alocar esses recursos, né? No entanto, um lobby aí dentro do próprio governo fez com que a Sputnik 5 viesse para ser produzida aqui, mas para ser exportada, não para ser utilizada pelos paranaenses, né? É muito parecido com o que está acontecendo com o Instituto Butantan aqui. O Dória se colocou como grande governador científico, né, que o homem da vacina no Brasil, mas aí a gente descobre que o Butantan, na verdade, está chantageando o governo federal para, na disputa, obviamente, entre Dória e Bolsonaro, né, um quer derrubar o outro, e o povo ficar de lado, porque caso o governo federal não compre essa vacina do Dória, que é a mais cara e a menos eficaz, eles vão pegar e exportar, ou seja, vão vender para fora, para outros países, para outros governos, para outras empresas, e deixar o povo brasileiro sem vacina. É muito parecido com o que está acontecendo aqui com o governo do Ratinho, que acabou permitindo, né, essa manobra aí para que a Sputnik fosse produzida, mas fosse produzida para exportação e não para utilização dos próprios paranaenses, né? Então, nesse momento a Sputnik 5 ela está sendo produzida, né? Uma parte aqui e uma parte na Argentina, né? Mas sendo produzida para exportação e não para a utilização do próprio povo paranaense, né? Ok. Bom, vamos falar agora da situação da educação em meio à pandemia, mas antes, um chamado a você que acompanha a Causa Operária TV e que por um acaso ainda não está inscrito na 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Vai se realizar aí até o final de fevereiro. O curso já começou há 3 semanas, mas você não se aflija, porque você pode pegar todas as aulas acessando o site universidademarxista.com.br.
Lá você pode fazer a sua inscrição pelo valor módico aí de R$ 100 e acompanhar aí as mais de 48 horas de curso com o companheiro Rui Costa Pimenta, que está falando sobre o stalinismo, né? O nosso tema é o que foi o stalinismo, uma análise marxista, um curso que vai pegar todos os problemas aí em profundidade, do surgimento do stalinismo até a Segunda Guerra Mundial. E hoje mesmo, quinta-feira, tem aula às 7 horas da noite, todas as terças e quintas, e nesse próximo final de semana há grupos de discussão onde os participantes da universidade se reúnem e debatem, tiram suas dúvidas, levantam as suas questões que, por acaso, ainda não foram respondidas no curso. Então tá aí, fica o convite, participe, acesse universidademarxista.com.br. Agora sim, vamos lá. No meio dessa situação, Ratinho Júnior decreta a volta às aulas e a mesma coisa Greca faz em Curitiba. Qual é a situação real para as escolas receberem aí os alunos de volta e qual é a reação dos professores? Porque aparentemente, né, a pauta deles é uma pauta de campanha salarial, mas está combinando aí algumas reivindicações da luta contra o verdadeiro genocídio da pandemia. É isso mesmo, Emanuel? Então, no último sábado, né, dia 23, ocorreu a Assembleia Geral dos Professores e Funcionários da Escola Pública do Paraná, né, organizados na APP Sindicato, e a Assembleia aprovou, né, a greve contra a volta às aulas, né, que vai se iniciar a partir do dia 18, né, o próximo dia 18, que é o dia que o governo marcou aí para a volta às aulas, né, ou seja, é uma aprovação de que o governo vai tentar iniciar as aulas à força, né, e os professores e funcionários não vão aderir, vão se colocar contra nessa política genocida do governo do Ratinho Júnior, né. Uma questão interessante é que nós estamos num momento, né, como a gente falou no início, em que a pandemia ela não está sendo superada, pelo contrário, né, nós estamos no pior momento desde o início da pandemia, né, no maior número de contágios, no maior número de mortos, e num momento em que ainda não há vacina, como a gente está vendo aí, né, o pessoal, a direita golpista, ao invés de montar um esquema para atender a população, pelo contrário, eles estão montando esquema para exportar a vacina, né, e a população que se vire, né. Então, nesse momento, tanto a prefeitura, né, como o caso dos CMEs, das creches, tanto quanto o governo do estado, no caso das escolas públicas, das unidades educacionais aí que vão do ensino fundamental até o ensino médio, técnico, profissionalizante, não tem condições alguma da volta às aulas, né? Não tem vacina, não tem equipamento de proteção para todo mundo, não vai ter como fazer distanciamento social dentro dessas escolas, teria que construir mais escolas para poder ter menos alunos dentro de cada sala de aula, porque as escolas estão preparadas, aí a própria estrutura predial delas é para colocar 40 alunos em cada sala, às vezes mais, né? Então é um absurdo total, né? Não tem nada a ver, não é uma medida científica, não é uma medida de saúde, não é nada disso daí, é um lobby dos capitalistas para que a economia volte a funcionar totalmente, né? Como a gente denunciou em vários momentos aqui na imprensa do partido, a OCDE ela explicou por que da volta às aulas, né? 1,5% do PIB mundial está sendo perdido aí pelos capitalistas como impacto direto da paralisação das atividades da educação, né? De todos os milhões de pessoas que essa atividade movimenta, né, no Brasil e no mundo, né? Então, esse é o fundo, esse é a base do interesse aí desses governos em retomar as aulas, né? E nesse sentido não tem outro caminho que não seja, né, entrar em greve, que não seja mobilizar, né, a categoria dos professores e funcionários, junto também com os estudantes e os pais, para evitar esse verdadeiro genocídio, né? Inclusive, é muito claro, Rafael, nós não estamos falando de alguma coisa que a gente não sabe, né? A gente viu isso acontecer no Amazonas, né? A volta às aulas foi decretada em novembro do ano passado, né? E agora a gente está vendo o resultado, as pessoas estão morrendo sem oxigênio,
né? Então, uma negligência total do governo Bolsonaro, dos governos da direita aí, ditos científicos, e que o governo Ratinho Júnior quer trazer para o Paraná também, ou seja, o cara está decretando o assassinato, né, de uma boa parte aí da categoria dos professores, funcionários e dos estudantes e pais que serão as vítimas aí dessa política genocida, né? Bom, dito isso, né, é preciso destacar o que aconteceu na aprovação da greve, né? Eu, por exemplo, participei da Assembleia, né? A Assembleia aprovou a greve com mais de 70% dos presentes, né? Dos participantes, na verdade, porque não era presente, a Assembleia foi realizada por videoconferência, né? O que é um erro, né? Dado que não tem como fornecer o mesmo nível de debate e discussão dentro de uma assembleia virtual, né? Mesmo assim, né, teve uma participação expressiva aí de mais de 1.000 professores e funcionários e 70% deles aprovou a greve, né? Agora a questão é a seguinte, sobre a pauta da greve, né? Como o companheiro Rafael destacou, nesse momento, né, o Ratinho está tentando demitir 30.000 professores e funcionários temporários, né, da escola pública. Foi realizado no começo do ano, né, uma prova objetiva, né, para recrutar cerca de 4.000 professores e funcionários da escola pública. No entanto, a categoria, que tem mais de 100.000 trabalhadores, tem mais de um terço, né, cerca de um terço, aí, 30 e tantos mil trabalhadores que são temporários, né? Ou seja, se o governo vai recrutar só 4.000, se você diminuir um valor do outro, você vai sobrar aí ainda cerca de 30.000 professores e funcionários que não vão conseguir se enquadrar nessas 4.000 vagas, ou seja, que vão ficar sem emprego durante 2021. E aí, esse é o principal ponto da reivindicação da categoria nesse momento, né? É a campanha contra as demissões dos 30.000 professores e funcionários temporários. Mas não é só isso, tem um outro detalhe, Rafael. O governo, esse mesmo governo que quer impor um regime de terror nas escolas, né, com a militarização das escolas, ele diminuiu a carga horária de matérias como filosofia, sociologia e artes. Então, para um professor fechar uma carga horária de 30 horas semanais, ele vai ter que pegar dezenas de turmas. Então, isso vai resultar diretamente na demissão de uma série de professores de filosofia, sociologia e artes também. Ou seja, fora as demissões dos temporários, os professores de filosofia, sociologia e artes também serão demitidos, né? Tá aí a foto do ato que ocorreu nessa semana, né? Justamente dos professores de sociologia, filosofia e artes contra a redução da carga horária, né? Ou seja, são dois flancos aí de ataque para promover uma demissão massiva na categoria. Né? Como se não bastasse isso, né? Além das demissões, o governo está empurrando todo mundo para o coronavírus, né? Então, essas são as questões fundamentais aí que motivam a greve da categoria, mas não são as únicas, né? O salário da categoria está congelado desde 2015, né? O governo, em 2019, o primeiro ano do governo Ratinho, ele, diante da greve, que ele não quis, a primeiro momento, negociar com a categoria, mas diante da greve ele foi para a negociação e fez uma proposta lá para acabar com a greve, que era o parcelamento do reajuste salarial, né? No entanto, agora em 2021, quando ele teria que cumprir esse acordo, ele falou que não tem dinheiro, que não vai cumprir o acordo, ou seja, mostrou que na verdade não era acordo nenhum em 2019, era só um golpe na categoria, né? Então por isso ele está dando calote aí na categoria nesse momento. Esse é mais um dos pontos da reivindicação da categoria. Fora isso, tem várias outras questões, né? Como a questão da militarização das escolas, né? A questão da diminuição da carga horária, a questão da diminuição das horas de atividade, né? O tempo que o professor tem para preparar a aula e tal. Então, o governo Ratinho está aprofundando aí muitos ataques que vieram do governo do Beto Richa, né? Do PSDB, da qual o Ratinho era secretário de planejamento, né? Ou seja, ele está continuando de forma mais agressiva, né, o programa neoliberal aí da direita golpista, né? E nesse sentido, a greve, ela não pode, né? A produção estava passando alguns cards ali, se possível, peço que volte, porque diante disso, Rafael, a palavra de ordem da categoria, que nós, por exemplo, da Corrente Educadores em Luta defendemos, volta às aulas só com o fim da pandemia e com vacina, e que é preciso reivindicar, né, contra a demissão dos 30.000. E por todas as reivindicações da categoria, a luta pelo fora Ratinho, Bolsonaro e todos os golpistas, né?
E nesse momento a direção do sindicato, né, nesse card branco dá para ver, é que enquanto o governador declara guerra contra a categoria, né, ele foi inclusive nessa semana na rádio Jovem Pan, né, uma rádio da direita golpista, e falou que o sindicato ele não é um sindicato. Na verdade o sindicato ele é um partido, ele é do PT. Né, essa foi a acusação aí do Ratinho Júnior, né, então dizendo que o sindicato não deveria ser levado a sério porque ele é de um partido, na verdade. Bom, e nesse sentido é preciso dizer que a PP Sindicato não é do PT, ela é de todos os partidos, né, inclusive o PCO, partidos que se organizam na categoria. E o sindicato tem que ter partido, sim. Quem não tem partido, quem procura esconder que não tem partido é a direita, né, que na verdade tem o partido dos fascistas, o partido da ditadura. E nesse sentido, se o Ratinho declarou guerra contra a categoria, é preciso que a categoria entre na guerra contra o governo Ratinho, né, pelo Fora Ratinho e todos os golpistas. E a direção nesse momento, Rafael, que é um erro na nossa avaliação, ela busca combater essa postura do Ratinho dizendo que quer diálogo, né? Então, enquanto o governador declara guerra, a direção do sindicato ela pede o diálogo com quem declarou a guerra, né? Então, obviamente que se a gente está num confronto em que um lado só bate e outro lado só apanha, né, o lado que só apanha vai perder essa disputa, né? E os professores do Paraná, com essa aprovação da greve, eles estão dando um recado justamente contrário. Eles querem parar de apanhar, né? E está na hora de ir para cima do governo Ratinho, né? E barrar esse verdadeiro genocídio que está em curso no Paraná. Tá certo. Realmente é preciso dar um impulso à esquerda na luta, né? Os limites aí políticos dos sindicalistas, dos partidos de esquerda que estão aí meio confusos, meio perdidos, né, diante da crise, né? É preciso desenvolver essa luta como uma luta ampla, né, em defesa dos interesses de toda a população, de todos os trabalhadores. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Tá aí as imagens do que a gente mencionou mais cedo, né? Da ocupação. A ocupação no Tatuquara, né? Isso. Ô, Rafael, exatamente. Você me permite só um último comentário, então, para a aqui, gente encerrar. Rapidamente. Beleza. Um companheiro falou aqui no chat que o Bozo não quer comprar as vacinas do Butantan. Tem uma disputa na vacina, né? Para entender melhor isso daí, eu convido os companheiros a procurarem aí na nossa imprensa a questão da guerra das vacinas, né? Uma guerra entre quadrilhas aí da direita golpista, né? Nenhum dos dois lados aí dessa guerra está preocupado com a população, né? Tanto que o Dória, que fez essa chantagem com o governo Bolsonaro, ele quer exportar as vacinas, né? Assim como a gente viu aqui o caso do Ratinho Júnior. Né? Então nós não devemos, nesse caso, cair aí no conto do vigário de nenhum desses setores aí das quadrilhas da burguesia, né? Pelo contrário, nós devemos defender uma perspectiva de luta para os trabalhadores, né? Que os trabalhadores controlem um plano nacional de vacinação, né? E impeçam, inclusive, que os interesses dos capitalistas se sobreponham, né, à necessidade dos trabalhadores de sobreviver à pandemia. Né? Era isso, Rafael. Tá ok, obrigado, Emanuel. Nosso programa acabou. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV, acesse o nosso site, inscreva-se aqui no nosso canal. Hoje tem aula da Universidade de Férias, não perca, às 7 horas da noite. E o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. Até lá.